Damos as boas-vindas a todos os queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, que mais uma vez esta semana se encontram connosco para estarmos aqui um pouquinho à parte nestes encontros ao pôr do sol. Nós damos as boas-vindas a todos vós, nós saudamos todos os pequeninos, meninos e meninas que aí estão também, que eu sei que há muitos que apreciam e que se juntam nesta hora também para, sobretudo, ouvirem a história bíblica. Daqui a pouquinho já vamos ter esse momento. E também temos um momento de louvor e de adoração ao Senhor através do cântico que faz parte deste mesmo programa. Nós continuamos a pedir ao Senhor que o mesmo seja uma bênção, traga alento, traga coragem à vida de todos aqueles que nos escutam. E se é a primeira vez que está connosco, seja muito bem-vindo. O objetivo deste programa é falar-nos das experiências que temos vivido com Deus. Deus é alguém real, é alguém que se experimenta na nossa vida, é alguém que está presente, é alguém que verdadeiramente quer fazer a diferença para melhor na nossa vida. Então que Deus o ajude. Se há algum desafio, fique connosco. Quem sabe se uma palavra de um ou outro querido que aqui está connosco esta noite pode servir de alento à sua própria vida. Fique connosco, seja bem-vindo. Nesta noite em que temos o privilégio e temos a alegria, continuamos ainda aqui na região eclesiástica do Norte e temos a alegria de ter connosco mais uma família amada, uma família querida, que muito aprecio e muito estimo. Aliás, normalmente digo isto, mas digo de uma forma muito particular agora, porque eu tive o privilégio, eu costumo dizer isto, que uma pessoa é formada não só na sua própria família, porque aí começa a nossa grande diferença, eu tenho a bênção de ter uns queridos pais, uma querida família, mas também a igreja e a escola. E a escola me formou muito, eu tive o privilégio de ter a professora Eunice Alves como minha professora durante muitos anos. Lembra-se de mim desde pequenininha, não é? Portanto, desde muito pequenina viu-me crescer. Já não tive o privilégio depois de ter o professor Vítor, porque creio que foi no ano ou o ano após que eu saí que o professor começa, portanto, a ser lá professor no CAOD e depois, claro, crescemos juntos, Tiago, embora tu sejas um bocadinho mais novo do que eu, no colégio. Portanto, tivemos ali muitos anos juntos também. Por isso, muito obrigada pela vossa presença, obrigada por terem aceito o convite e que Deus nos inspire neste testemunho que de certeza vai ser valioso. Professor Vítor, ia começar por si. Qual é a sua herança espiritual? Portanto, quando é que vem ao conhecimento da mensagem? Qual era a sua prática religiosa, se havia? Se puder falar um bocadinho sobre essa história, por favor. A minha herança religiosa é católica. Portanto, os meus pais eram católicos e eu nasci num lar católico. Entretanto, eu fui para um colégio interno, um seminário, da Santa Casa da Misericórdia, e fiz os meus estudos primários aí. No entanto, durante as férias do Natal, da Páscoa, o nosso irmão e falecido Manuel Monteiro, que éramos vizinhos, levava-me sempre à escola sabatina da Igreja do Porto. Pronto, mas depois entrei na adolescência e, enfim, a igreja para mim já não me dizia nada. Exatamente. Exato. No entanto, aos 18 anos, eu recebi um convite do nosso irmão Manuel Monteiro para assistir a umas conferências ao domingo, ao fim da tarde. O título das conferências era A Bíblia na Mão. Era só aos domingos. Sim. E eram feitas pelo falecido pastor Fernando Mendes, que depois, mais tarde, tornar-se-á o meu sogro, não é? Bom, a partir daí dos 18 anos, então, enfim, abracei a fé adventista e cá estou eu. Eu já agora ia ouvir falar, portanto, dessa idade, portanto, os 18 anos, e agora falando dos tempos presentes, não é? Parece que os 18 anos é muito cedo para tomar algumas decisões, porque é uma grande reviravolta na vida, professor. O que é que o despertou exatamente na questão dessa mudança? O que é que o levou à mudança? Com 18 anos, porque era um jovem. Pois, não sei, sinceramente, eu penso que foi Deus a chamar por mim, era a altura ideal. Claro, também as amizades... Houve alguma coisa na Bíblia que o tenha despertado na altura de algum ensinamento? Não. Já tinha conhecimento? Sim, já tinha algum conhecimento. Eu penso que as amizades das pessoas e pronto, e aceitei. Desde então? Desde então, aqui estou eu. Então começou a ser membro da Igreja do Porto? Do Porto, exatamente. Okay. A minha primeira igreja, e fui a primeira, foi a Igreja do Porto. Okay. E lá desenvolvi, enfim, todas as minhas atividades, especialmente com os jovens. Ok, sim. Aliás, até é uma família que nesse aspecto está
sempre muito predisposta ao serviço. Professora Eunice, falar da sua herança espiritual é falar já desde o ventre da sua avó. Será? Ou mais ainda? Vós quantas gerações é que já estão? Exatamente. Neste momento, as duas filhas do Tiago Mendes Alves e os dois filhos do João Filipe Mendes Fernandes, que está na Ilha Terceira, na Igreja de Angra do Heroísmo, fazem parte da 6ª geração de adventistas. Foi assim, ainda não havia a Igreja da Rua Joaquim Bonifácio, que foi inaugurada em 1924. A igreja era na calçada do Cascão. E aí um senhor chamado José Maria Mendes e a sua esposa conheceram a mensagem adventista e converteram-se a Deus. E então ele tinha um filho em Tomar, casado em Tomar, e pediu para mandarem um obreiro a Tomar, o obreiro que fosse a Tomar, que fosse visitar esse filho. E então esse filho era o meu avô, portanto, este senhor José Maria Mendes era o bisavô, o avô do meu pai. Exato. E esse filho era o meu avô e a minha avó, eles depois batizaram-se e a minha avó batizou-se em 1924, quando estava grávida do meu pai, portanto há 92 anos. É por isso que o meu pai dizia que tinha sido batizado 2 vezes. Ai, tão giro. Portanto, a partir daí, entretanto, só uma curiosidade, esse meu bisavô, que eu não cheguei a conhecer, foi porteiro da Igreja Central de Lisboa, da Rua Joaquim Bonifácio. A partir daí, portanto, a vida dos meus avós era em Tomar, pertenciam à Igreja de Tomar. A minha mãe, por sua vez, também a minha avó, há cerca de 80 anos, também teve conhecimento da Palavra de Deus em Tomar e, portanto, os meus pais eram os dois da Igreja de Tomar. Digamos que as minhas origens do Adventismo estão relacionadas com a Igreja de Tomar. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, e agora contigo, Tiago, fazer parte, no fundo, destas tantas gerações que, pela graça de Deus, vão mantendo, como se costuma dizer, o testemunho aceso e passando de geração em geração. O que é que isto representa para ti? Por um lado, é uma enorme responsabilidade. Ser 5ª geração e estar a educar duas filhas que são a 6ª geração. Uma responsabilidade grande. Manter esta chama, manter este espírito, manter esta fé e esta espiritualidade. No entanto, é uma bênção. É uma bênção porque olhamos para trás e vemos, sobretudo, na vida do meu avô, na vida dos meus pais, um ministério pleno de serviço, de entrega, de trabalho abnegado em prol de Deus e em prol da nossa Igreja, a quem eu, tal como o meu avô fazia, o faço. De uma forma muito particular, chamando não a Igreja, mas sobretudo o movimento. O movimento do povo que aguarda a segunda vinda de Cristo. Portanto, de um lado, uma responsabilidade, um peso, mas por outro uma bênção, o poder ter sido educado, não é, num lar adventista como este, que me proporciona, simultaneamente, na igreja local, não é, com a ação de vários ministérios, uma educação muito integral, não é, e depois uma família que me proporciona, além disso, além do lar, além da igreja, me proporciona um percurso académico, escolar, no Colégio Adventista de Oliveira de Ouro, onde, aliás, chegamos a ser colegas, não é? E onde poderei olhar para trás e dizer o meu percurso espiritual, ele resulta, não é, desta parceria saudável que é a educação do lar. Essas sinergias todas. Não é? A educação do lar, a educação da Igreja e a educação da Escola Adventista. Entretanto, quando eu fui chamada para o Colégio de Oliveira do Douro, foi precisamente no ano em que o colégio abriu no edifício novo, em 75, nós pensámos para ir para lá, o Tiago era bebé, tinha 5 meses, só se nós formos morar para Oliveira do Douro. Então, pela graça de Deus, conseguimos uma casa em Oliveira do Douro e pensámos, então, vamos fazer parte da Igreja de Oliveira do Douro. Então, aí é que nós saímos da Igreja do Porto. Foi, ok. Nessa altura. Portanto, então, e quantos anos é que ficaram, então, na Igreja do Porto? O meu pai foi pastor na Igreja do Porto durante 7 anos. 7. E depois, é aí que vocês se conhecem? Conhecemos lá, entretanto casámos, depois ainda ficámos lá até 75. Ok. Então em 75 mudam para Oliveira do Douro por causa do colégio. Também, muito bem, por causa da escola. Falar em escola, falar em meninos, falar em crianças, estão lá em casa, todos ansiosos porque gostam muito da história bíblica, da história infantil. Então nós vamos ouvir agora uma história que com certeza vai fazer a diferença novamente na vossa vida. Escutem com atenção a nisso.
Olá princesas, olá príncipes! Hoje vou contar-vos uma história que Jesus contou. Era a história de um homem que ia viajar para Jericó. Sabem, as viagens eram feitas a pé naquela altura. Havia alguns homens mais ricos que viajavam no seu animal. E esta viagem para Jericó era muito perigosa. Havia muitas montanhas, muitos vales, muitas pedras e muitos becos onde ladrões se escondiam e depois assaltavam as pessoas. Era muito perigosa esta viagem. Então o homem estava a viajar quando foi assaltado. Bateram-lhe muito, roubaram o seu dinheiro, a sua roupa e no final deixaram o homem caído na estrada, muito ferido. Sabem, de repente o homem começou a ouvir uns passos. Era um sacerdote que se aproximava e o homem pensou, bem, ao menos está a passar alguém, pode ser que me ajude. Mas o sacerdote olhou. Sabem, o sacerdote naquela altura era como o pastor que nós temos hoje. O sacerdote olhou. Ainda podem voltar os ladrões, vou-me embora. E o sacerdote foi embora. E o homem pensou, estou com tantas dores, ninguém me vai ajudar. Esta estrada passa tão pouca gente. Então, passado um tempo, passou um levita. O levita era uma pessoa que trabalhava no templo, como aos diáconos hoje que nos ajudam na igreja. Então o levita passou e também olhou. Tal como o sacerdote, também teve muito medo. Os ladrões podiam estar perto. E ele foi-se embora. E o homem pensou, não acredito. Passou o sacerdote, passou o levita e não me ajudaram. Vou morrer aqui. Já estava um sol muito quente. O homem estava com muitas dores, tinha muitas feridas, tinha muita sede e estava já desesperado. Quando, de repente, se aproximou um samaritano. O homem pensou, um samaritano, este é que não me vai ajudar mesmo. Já vimos noutra história que os samaritanos e os judeus não gostavam muito uns dos outros. Então o homem pensou, ele não me vai ajudar. Mas sabem, ele enganou-se, porque o samaritano olhou e teve muita pena. Ele estava muito ferido. Então, ele tratou das suas feridas, ajudou-o a levantar-se, pô-lo em cima do seu animal e viajaram juntos para uma estalagem ali próximo. Estalagem é como um hotel onde as pessoas ficavam. Então, o samaritano tomou conta dele, tratou das suas feridas e pagou toda a despesa, imaginem só. Sabem, Jesus queria ensinar às pessoas que, tal como este samaritano, devemos ser bondosas, devemos ajudar todos os que estão à nossa volta, quer sejam nossos amigos ou não, nossa família ou não, devemos ajudar toda a gente. Tal como o samaritano ajudou e cuidou deste judeu, nós também devemos seguir o seu exemplo. Jesus queria te ensinar que deves estar preocupado com as pessoas que estão à volta e ajudá-las no que precisam. Tenho a certeza que vais ajudar toda a gente, não vais? Um grande beijinho e até à próxima história! É sempre bom ouvir estas histórias e recordar os ensinos de Jesus, que embora sejam simples, aliás, simples é aquilo que o Senhor nos chama a ser como as crianças. E oxalá que nós também, graúdos, prestemos cada vez mais atenção a estes ensinamentos que o Senhor Jesus dá, não só a estas histórias que fazem brilhar os olhos dos nossos filhos, das nossas crianças, mas também que faça bater o nosso coração, de um renovar de amor para com o Senhor e pôr com as suas orientações para a felicidade da nossa vida. Nós estamos a dar continuidade à segunda parte, agora do nosso Encontros ao Pôr do Sol, aqui com a família Mendes Alves. Professora Eunice, há pouco, quando nós falávamos do seu pai, e daqui a pouquinho vamos explorar um bocadinho mais a pessoa do pastor Fernando Mendes, com muita saudade, nós o recordamos, com muito carinho e também com muita admiração, porque foi alguém que ministrou sem limites na obra do Senhor. Falar do pastor Fernando Mendes, da sua família, da sua própria experiência como filha, acompanhar ou ser parte de uma família pastoral, que às vezes isto é um bocadinho complexo, porque lá saltamos de um lado para o outro e não temos nada fixo. Recorda-se desses tempos de crescimento, quais foram os maiores desafios? Se quiser partilhar um bocadinho, por favor. Sim, segundo os meus pais contam, eu era pequenina, ainda não tinha 2 anos, e fomos para o Barreiro. Eu fiz 2 anos no Barreiro. E então, aquilo me terei posto assim,
lá um canto e disse: olha, a Mibi tem de ir para o BIE. Então eles contavam sempre isso, porque eu era realmente muito pequena. Foi a primeira, se calhar, a reação à primeira mudança. Nós morávamos em Lisboa nessa altura, eu penso que foi a primeira reação. Depois estivemos no Barreiro, voltámos para Lisboa e depois voltámos ao Barreiro. Eu fiz o meu primeiro ano de escolaridade, metade do ano letivo na Escola São Paulo, em Lisboa, que funcionava na Rua Joaquim Bonifácio, e outra metade num colégio no Barreiro. Depois, quando tinha 7 anos, fomos para Ponta Delgada, São Miguel dos Açores, ficámos ali 4 anos, foi uma boa experiência, pela graça de Deus. Gostou de lá ter estado? Muito. E depois, aos 11 anos, de São Miguel, passámos diretamente para a Madeira, para a Igreja do Funchal. E aí foi uma época que me marcou muito. Eu, quando vi aquele programa do Pôr do Sol dos Irmãos da Madeira... Tivemos a última tempo agora, exatamente. Verdade. Pessoas conhecidas ou filhos de conhecidos, porque vivi lá dos 11 aos 16 anos. Depois fomos para Lisboa e aos 17 anos fui para o Porto. E aí, digamos, os meus pais tiveram 7 anos no Porto, aí terminou a minha vida como filha de pastor, não é? Então, e essas mudanças não custavam um bocadinho, sobretudo ali a partir dos 11, 16 anos? Custavam, especialmente quando saí da Madeira, era o grupo de jovens, na Madeira havia um grupo de jovens, e foi muito difícil, mesmo a nível de escola, tudo isso. Adaptação. Mas pronto, habituámos-nos, eu acho que é muito enriquecedor. As pessoas às vezes ficam muito, penso que muito traumatizadas, mas com a graça de Deus nós podemos superar tudo isso. E é muito enriquecedor porque se conhecem novas pessoas, novos ambientes, novas igrejas, e dou graças a Deus por isso, acho que é muito bom. Senhor, amém. Professor Vítor, quando, portanto, vai para a Igreja do Porto e lá passa, portanto, os 7 anos antes depois de irem para Oliveira do Douro, o que é que se recorda, portanto, nessa altura, a partir dos seus 18 anos, o que era a Igreja de então? O que é que se lembra da Igreja do Porto? Quais eram as reuniões? O professor fazia parte, era algum líder ou tinha algum ofício? Como era? Então, eu tinha uma profissão, trabalhava na EFASEC, uma empresa. Mas na Igreja do Porto foi lá que eu me, enfim, desenvolvi como líder. No entanto, relativamente aos desbravadores, foi aí que eu mais me destaquei, e foi aí que eu lancei pela primeira vez os desbravadores do Norte, foi ali na Igreja do Porto, foi por causa de um convite que o pastor Baião fez, uma ocasião que ele foi lá, para lançar os desbravadores, portanto, no Norte. E eu aceitei, mas eu já tinha um bichinho dentro de mim dos escoteiros católicos. Sim, portanto, exato. eu pertencia aos escoteiros católicos. Depois, numa fase da minha vida, foi para os escoteiros evangélicos, estás a ver? E também fui diretor de jovens, vice-diretor. Portanto, dediquei sempre a minha vida, na Igreja do Porto, aos jovens. Tenho muita saudade dos jovens de então, do Porto. Quando vim para Oliveira do Douro, a pedido do pastor Maurício, deixei o Clube dos Barbadores do Porto. E aqueles jovens nunca me perdoaram, porque dizem eles, ainda hoje, abandonaste-me, abandonaram-me, portanto, tu abandonaste o grupo. Mas, enfim, eram as circunstâncias. E depois o professor teve a oportunidade de continuar agora na Igreja de Oliveira do Douro. Depois, exato, portanto, eu vim lançar o Clube de Oliveira do Douro, que até ao momento nunca parou as suas atividades. Penso, se não me engano, é o único clube em Portugal que já tem mais de 40 anos e que nunca parou as suas atividades. E graças a Deus, enfim, que ainda está. Amém, amém. As sementes ficaram e os frutos estão aí para ser visto na graça de Deus. E são momentos inesquecíveis. Amém. Tiago, para quem te conhece e pronto, e desde então, como disseste ainda há pouco, eu não sei pensar em ti sem te ver na igreja, e quando eu digo na igreja é no sentido do ministério, seja ele qual for, porque tens passado por várias responsabilidades e tens tido vários ministérios. Alguma vez tu sentiste algum chamado particular ou especial, ou naturalmente as coisas vieram, os convites vieram, quando tu te formaste na tua determinada especialidade que fizeste, ou dos teus cursos, do que tiraste, pensavas alguma coisa de concreto? As coisas vieram... Como é que foi isso? Que às vezes a gente tem um sonho, ou se calhar não é, ou as coisas é mais natural, ou não é tanto. Como foi? Desde cedo eu acompanhei o meu pai a organizar os primeiros acampamentos regionais norte, aliás, são os primeiros acampamentos regionais de todo o país. Desde cedo eu acompanhava na escolha dos locais do acampamento, ou acompanhava na elaboração do programa e na planificação do mesmo, e eu, com os meus grandes amigos,
ainda em idade de decisões, já organizávamos nós próprios acampamentos. Já fazíamos planificação e listas. E escolhíamos também locais de acampamento. Portanto, muito cedo eu ganhei este bichinho. Exato. Agora, há algo interessante, é que até aos meus 15 anos, a minha perspectiva de vida, em termos profissionais, era ser pastor da igreja. Um pouco a influência do avô, de 2 tios, ok? Portanto, toda uma tradição familiar e esse desejo grande. No entanto, rapidamente percebi que a área pastoral era importante, mas eu também podia servir a Deus na área do ensino. E há aquele clique para prosseguir uma área de estudos, não é? E que me deixasse ligado à docência. E dessa forma abraçar um ministério que eu considero pastoral também. Sem dúvida. Acima de tudo, porque há que educar, não só para este mundo, mas educar para o mundo vindouros, as crianças e jovens que Deus nos passa pelas mãos. Exato. Então, de uma forma, ou através dos clubes desbravadores, que abracei muito cedo, ou através da docência, que também comecei, aliás, com 21 anos a dar aulas, ainda estava a terminar a minha licenciatura, mas muito cedo, destas duas formas, percebi que aqui estava a minha missão, aqui estava um ministério, que graças a Deus, e já lá vão 20 anos, não é? Que me apraz muito e me satisfaz. Amém, amém. Aliás, uma herança que nós poderíamos dizer que a professora Eunice também, no fundo, acabou por influenciar. Se o professor foi na questão do desbravadorismo, a professora foi no sentido de lecionar. Que, entretanto, o Vítor também começou a lecionar. E depois, foi como eu disse logo no início. Exato. Já o Tiago era... Exato. E por isso é que eu digo que se calhar não nos encontramos no CAOD, porque depois quando o professor entrou, eu estava de saída. Mas falar só um pouquinho sobre isso, professora. E estes anos, quantos anos é que ficou no CAOD? Portanto, então fiquei... Foi desde o início da escola? Assim, não, mas é que a minha experiência no ensino na obra adventista não vem só do CAOD. Já vinha antes. Aliás, eu gostava de fazer referência a uma coisa. Antigamente, nos acampamentos e nas semanas, no fim da semana de oração, os pastores normalmente faziam apelos para que os jovens trabalhassem na obra de Deus. E lembro-me muito bem, na Costa de Lavos, os jovens iam à frente. E lembro-me que eu também ia sempre, eu e outros colegas que estavam nas mesmas circunstâncias que eu. E eu gostava de saber, neste momento, pensar, nós íamos à frente para trabalhar em quê? Quem estava na Faculdade de Letras em Coimbra e assim, o que é que nós íamos, o que é que havia na obra de Deus? O que é certo é que depois deu-se o 25 de Abril, abriu a Escola de Lisboa, a Escola do Porto, de Oliveira do Douro, e nós estávamos preparados para começar a dar aulas. Amém. Ou seja, no fundo, Deus aguarda a nossa disposição e disponibilidade e para o atuar certo, no momento certo. Sem dúvida. Além disso, antigamente eu já tinha dado aulas numa telescola que funcionou na Igreja do Porto, mesmo nas instalações da Igreja do Porto. Dei lá aulas durante 3 anos, era um posto da telescola, assim como havia também um em Lisboa, e depois fiquei 1 ano sem estar a dar aulas na obra adventista, para o ensino oficial. Foi precisamente no ano em que o Tiago nasceu. Foi que depois deixou de haver a telescola do Porto, deixou de funcionar, e entretanto estavam a terminar o colégio, o CAOD, em Oliveira do Douro, e então nesse ano, depois eu entrei logo para Oliveira do Douro, portanto desde que o colégio abriu. Pois, exato. Então e ficou, portanto, quantos anos é que lecionou, professora? Eu entrei para a obra do ensino em Portugal com 21 anos, se não estou em erro, 21 ou 22, talvez 22, e estive a trabalhar ao serviço até aos 60 anos. Depois, entretanto, agora estamos na graça de Deus, reformados. Exato. Entretanto, nós daqui a pouquinho já vamos falar, gostava também um pouquinho só de falarmos daquele momento em que o professor Vítor Alves e acompanhado da esposa, portanto, vós sois promotores, portanto, a União vos convida também ao serviço da própria Igreja, portanto, depois de ter feito a pausa no ensino, mas daqui a pouquinho já vamos falar. Temos, sem dúvida, sempre muitos motivos para louvar ao Senhor. Chegou o nosso momento de podermos louvar a Deus através do hino, que agora mesmo nós vamos cantar todos juntos. Vamos então juntos cantar este hino de louvor.
agiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de Sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Sem dúvida que, porque Ele vive, nós temos toda a esperança e temos esta certeza, esta alegria de que em cada dia o Senhor nos dá o sentido da vida. O sentido da vida não só para esta vida, mas particularmente para aquela que todos nós aguardamos e todos esperamos. Nós que estamos vivos, aqueles amados que já adormeceram em Cristo, todos nós aguardamos esse dia maravilhoso que é a volta de Jesus. Louvado seja Deus por termos conhecimento desta mensagem e por isso aqui estamos para trazer até si o alento, a coragem que encontramos em Cristo e na Sua palavra. Nós já estamos na última parte do nosso programa. Há pouquinho nós ficamos, professor, portanto, na deixa de que depois de ter concluído, portanto, o seu ministério lecionando, voluntariamente também se disponibilizou para poder ajudar um bocadinho a Igreja como promotor bíblico. Conte-me só um pouquinho, portanto, desse ministério. Portanto, eu fiquei aposentado, exato, não é? E a União fez-me um convite para tomar conta, para liderar a Igreja de Alpendurada e também ser capelão do LAPI. E fiz durante 4 anos, gostei muito do trabalho, embora fosse um pouquinho, muito pesado. Para a idade já. No entanto, fizemos, eu e a Anice, voluntariamente. Foi uma experiência diferente. Foi e tínhamos também que ir ao Marco Canaveses. Ok. É muito complicado. E a Vila Miã. A Vila Miã. Portanto,
Foi bom. Mas foram 4 anos muito pesados para a idade. Exato. De qualquer maneira, valeu pelo espírito de serviço, foi. Não é? Foi uma experiência muito interessante, Exato. Com os irmãos da Alpendurada, sempre prontos, sempre disponíveis. Foi realmente muito gratificante. As tais amizades depois ficam para a eternidade, não é? Que já conhecíamos a Igreja da Alpendurada, porque era uma filha, entre aspas, da Igreja de Oliveira do Douro. Exatamente. E no fundo... Já havia um relacionamento muito grande. Tiago, lá em casa seguramente devem estar a perguntar qual é o novo ornamento que tu tens sobre ti, não é? E eu gostava muito que tu pudesses falar, porque isso não é um trapinho qualquer, portanto é um paninho que tem muito, muito simbolismo. Este lenço de líder faz parte dos primeiros lenços da primeira cerimónia de investiduras, realizada em Portugal continental, década de 40, no Seminário Adventista de Teologia, que na altura, de Porto Alegre. Exatamente. Quem estuda no Seminário Adventista de Porto Alegre, o meu avô e a minha avó, aliás, ali começaram a namorar. Embora fossem da mesma igreja de Tomás. Embora já se conhecessem da igreja de Tomás. Foi lá que fez o clique. Exatamente. E depois partiram dali para um longo ministério, onde o meu avô chegou a envergar este lenço precisamente e a ser líder e também departamental de jovens da então União Portuguesa. Deixa-me só falar um pouco deste seminário, porque o lugar onde os meus avós acabaram por fazer o seu percurso académico e se preparar para o ministério pastoral, acaba por ser um lugar que faz parte da educação adventista em Portugal. No entanto, o regime ditatorial de então, o Estado Novo, acaba por fechar, no final da década de 40, acaba por fechar esta escola, uma vez que coexistia, havia um ensino, não é, para meninos e para meninas, para jovens de ambos os sexos. E acabou por fechar este colégio numa época onde a liberdade de expressão e de culto religioso acabava por ter as suas limitações. E esta, uma das primeiras, não a primeira, mas uma das primeiras experiências da educação adventista, acaba por ter que fechar de uma forma compulsiva pelo governo de então, mas é ali. É ali onde os meus avós iniciam o seu ministério. Ali são preparados, iniciam o seu ministério, e onde este lenço, eu nunca cheguei a usá-lo, em 19 anos já como líder, mas este lenço foi usado, e ainda hoje é usado pelo meu pai, quando ele põe a sua farda. Portanto, foi o lenço de líder do meu avô, ainda é o do meu pai, não é? E aliás, é uma relíquia da família. E desculpa lá, Tiago, dizer que possivelmente o professor Vítor, quando diz que iniciou, portanto, o grupo de desbravadores e tudo isso, portanto, tinha se calhar o sogro nesta orientação e já nesta sensibilidade, ou não? No Porto, porque era o pastor Fernando que estava lá, o pastor Fernando Mendes. Mas, no fundo, acaba por receber também esta boa herança, não é? Mas, ainda voltando ao Porto, onde ele era pastor, não há dúvida que, e ele como pastor, marcou-me muito, orientou-me muito, enfim, nesta área. Todos os livros que eu tenho da Sarah White foram todos os livros que ele me arranjou para mim. Ele mandava vir do Brasil e eu tenho praticamente todos os livros do Espírito de Profecia. Graças a ele. É uma linda herança, uma valiosa herança. Os últimos livros da Sarah White, os Testemunhos para a Igreja, também foi ele, e mais a minha sogra, claro, que nos ofereceu. E ofereceu-me, não sei até que ano, até 2014. Ou seja, quando eu fizesse anos, todos os livros... Ele, entretanto, já tinha falecido. Mas continuava a oferecer. Exato, e a minha sogra também, mas já tinha a oferta dos meus sogros. Que bonito. Tiago, eu gostava muito que tu pudesses, como neto, aquilo que tu recordas do teu avô. Se pudesses dizer alguma coisa, porque realmente é uma preciosa herança, aquela que tu recebes, que tu tens. E eu tive o privilégio de ser batizada pelo pastor Fernando Mendes, portanto estou aqui como uma filha espiritual. Na altura estava longe de imaginar o que é que o Senhor queria para a minha vida, longe, eu tinha 12 anos na altura, mas vivi aquele batismo com muita intensidade. O Senhor sabe que foi genuíno e sincero. E recordo-me muito bem, era eu e o meu irmão, um em cada lado, portanto o pastor a abraçar-nos aos dois e batizámos a um de cada vez. Foi uma cerimónia só para mim e para o meu irmão, e por isso recordo com muito carinho o pastor. Tu, como neto,
Qual é a imagem que tu tens do teu avô? Em primeiro lugar, alguém sempre disponível e, enquanto pastor, fazia uma visitação constante e permanente aos seus membros. Extremamente importante. O acompanhamento pastoral e víamos naquele pastor aquela disponibilidade, aquele interesse, Exato. aquela entrega e depois aquela maneira de ser simpática, simples, de se dar bem presente, com todos e de dirigir, as suas igrejas. No entanto, o que eu capto e relembro e que muitas vezes penso é que todas as suas pregações elas apontavam para a segunda vinda de Cristo. Elas claramente nos davam alento a nós enquanto movimento. Aquela que é a nossa bendita esperança, aquele que é o nosso caminho, aquele que é o nosso percurso, aquela que é a nossa caminhada cristã até à pátria celestial. E a última vez que ouvi o meu avô pregar e que ainda estava muito lúcido e muito bem, ele prega precisamente sobre a segunda vinda de Cristo. E nós, como povo da palavra, como o povo do Advento, Exato. Temos efetivamente que estar concentrados, não é? O nosso foco em Cristo Exato. E na sua segunda e derradeira vinda a este mundo. Amém. É o plano da salvação. Amém. E isto, enquanto meu avô, enquanto pastor que também me batizou, que também me casou, Exato. Não é? É algo de uma herança profunda e extremamente importante. Amém. Diga, professor, diga. Há muitos pontos de contacto entre o neto e o avô. Sim. O avô teve 2 filhas e ele tem 2 filhas. 2 filhas, exatamente. Mesmo até o próprio caráter do Tiago tem muitas parecências com o avô. Isso. Aliás, foi uma herança que recebeste a vários níveis. Professor Eunice, eu gostava muito, e porque, pronto, Deus nos tem dado e tem-lhe dado assim este privilégio há alguns anos ter vivido na igreja, falar da igreja de outrora, constatar a igreja de então. Quais são os nossos maiores desafios? O que é que sente que no momento presente serão, quando eu digo da igreja geral, portanto, desta igreja que está neste mundo no momento presente, vós que como família pastoral passastes por tantas igrejas e diferentes experiências em vários anos da vossa vida, qual será o maior desafio? O que é que acha que nós mais precisamos neste momento presente? Em primeiro lugar, eu penso que é uma renovação do primeiro amor de que se falava tanto. Agora penso, na minha opinião, que há menos entusiasmo e que realmente que Deus nos possa ajudar a reaver esse primeiro amor, esse entusiasmo, o amor uns com os outros, também aquele desejo de servir no aspecto do trabalho em prol dos outros, ministério pessoal. Eu penso que isso é muito importante, a união da própria igreja e também mais entusiasmo para testemunhar. Amém, amém. Tiago, nos breves minutos que ainda nos faltam, só alguns segundos, tu sempre estiveste ligado e continuas ligado sempre, como tu disseste, ou nos clubes ou como professor ligado à juventude. Se tu hoje tivesses que dar uma palavra aos nossos filhos, aos nossos jovens, à igreja presente hoje, no sentido do grupo da juventude, constatando tu qual sejam talvez os maiores desafios que eles tenham agora, que apelo tu farias aos nossos jovens? Acima de tudo, que vale a pena conhecer este Jesus, estabelecer uma amizade íntima com Ele e, acima de tudo, sentir o desejo, depois de o conhecer, de o seguir e de o servir. Amém. Conhecer a Cristo, seguir, não é, os seus estatutos, os seus ensinos e, acima de tudo, estender as mãos, não é? Ser uma extensão das suas mãos, dos seus lábios, dos seus pés e servi-lo alegremente. De que forma? Muitas formas há. E a nossa juventude, nos dias de hoje, poderá continuamente servir o Mestre. Amém. Mas, acima de tudo, ter este alento, ter esta certeza. Cristo virá em breve. E para isso eu quero estar com Ele no céu. Amém. E para isso eu quero testemunhar desta certeza e desta esperança. Amém. Muito obrigada pela vossa presença, o tempo passa muito rápido. Foi também um prazer para nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Professor Vítor, ia pedir se podia orar connosco Com e certeza. por nós, faz favor, está bem? Nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez, muito obrigado por tudo o que fizeste por nós até este momento. Obrigado também por este trabalho que está a ser feito, que possas abençoar a pastora Milu, que a ajudes e que, acima de tudo, bom Pai, isto possa contribuir para nos aproximarmos mais de Ti. Amém. Fique hoje connosco e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom estar convosco.
Desejamos a todos vós um sábado muito abençoado e encontramos-nos na graça de Deus de hoje a 15 dias.